Joia? Bom, existem algumas, né, domingo retrasado, foi retrasado. Eu trouxe aqui uma palavra a respeito de algumas mentiras, né, que a gente só ouve na igreja. E hoje nós temos mais uma mentira que a gente só ouve na igreja, né? E essa mentira, ela tem sido constante em muitos lugares, né? E ela tem gerado muitos problemas, tá? Existe uma coisa que algumas pessoas falam que é uma grande mentira, e a mentira é a seguinte: Deus disse. Essa é a mentira. Muitas vezes nós colocamos palavras na boca de Deus, dizendo que foi Ele que disse. E o que tem acontecido? Pessoas têm controlado outras, né? Às vezes um assunto que a gente quer dar um ponto final, a gente diz, ó, Deus falou comigo e vai ser assim. Porque quando a gente diz que Deus falou, não tem contra-argumento, né? Vai dizer o quê? Se Deus falou, o que eu posso dizer? E existem algumas pessoas que se nomeiam voz da nação, voz de Deus para a nação, porque Deus disse que ela era a voz de Deus para a nação. Tem algumas pessoas que vão e se posicionam como autoridades espirituais, porque Deus disse. Porque o profeta falou. E muitas vezes, quando nós estamos numa posição, vamos dizer assim, numa posição de autoridade, a gente fala que Deus disse, isso é muito sério. E é muito sério porque a gente fala que Deus disse o que Deus não disse. O motivo que está por trás disso eu não quero entrar, porque eu não estou aqui falando disso, mais uma vez eu digo, para não inflamar o nosso coração, não focar no erro. Eu não quero aqui ressaltar o erro, mas é uma forma de alerta. Porque existem falsos profetas. Nós temos agora uma onda no mundo de falsos apóstolos. E pessoas que se nomeiam. Ah, porque eu tive uma revelação do Senhor. Ah, porque Deus disse que eu sou ungido para isso. Porque Deus disse que eu tenho essa autoridade. E eu já vi pastores se proclamarem pastores, apóstolos se proclamando apóstolos, outros que se proclamam inclusive pai-apóstolos, que é o patriarca, e tudo isso em nome de Deus. Tudo isso dizendo que foi Deus quem revelou, que foi Deus que disse, porque a palavra veio de Deus. Quem não ouviu falar de uma visão que Deus deu ao homem? Acho que a maioria de nós já ouviu falar disso. Não, porque Deus me deu essa visão. Porque Deus falou. E foi Ele que colocou essa visão. E foi Ele que colocou essa autoridade. E foi Ele que colocou essa posição. O que acontece é que o que Jesus falava, Ele não dizia Deus falou. Engraçado que Jesus dizia assim, está escrito. Não adianta você dizer, ou a gente ouvir, que foi Deus que disse, foi Deus que falou, e que foi Deus que colocou, que foi Deus que deu autoridade, que foi Deus que ungiu. Ele disse, não está escrito, não foi Deus. E nós precisamos observar as Escrituras. Nós precisamos provar todas as palavras que são ditas com o nome de Deus. Se está alinhado com as Escrituras, sim, pode ter sido Deus que falou. Mas se não está, com certeza não foi Deus que falou. Porque todas as coisas se provam nas Escrituras. Paulo, em 1 Tessalonicenses, ele fala que nós precisamos sim provar as coisas nas Escrituras. Nós precisamos verificar nas Escrituras.
Nós precisamos provar nas Escrituras. Eu não estou falando da letra, porque a Bíblia diz que a letra mata. Eu estou falando da Escritura, da Palavra de Deus. A Palavra de Deus, que é o Verbo, que é esse Verbo vivo que traz sentido a tudo que foi escrito, que faz sentido a tudo que está escrito aqui, que são essas Escrituras que vão direcionar a nossa vida. No Velho Testamento nós temos algumas profecias que eram profecias premonitivas, né? Que iam prever o futuro, que ia acontecer no futuro. Todas essas profecias, elas encerraram a partir do momento que Jesus veio, porque elas falavam a respeito de Jesus. E quem é Jesus? Jesus é o Verbo. A Bíblia fala que Jesus é esse Verbo. Ah, mas Jesus nunca teve um sonho espiritual. Jesus nunca teve uma revelação assim. Jesus, por quê? Porque Ele era o Verbo. Ele não precisava de ter um sonho. Quem precisa de ter sonho e do Espírito Santo falar somos nós. Porque Ele era o Verbo. Ele era a própria Escritura. Ele não precisava dizer nada para ser provado, porque Ele era a própria prova. Então todas essas profecias se encerraram em Jesus. E depois dele, o que está dito na palavra? A profecia ela serve para 3 coisas: consolo, exortação e edificação. Por que eu estou falando isso? Para que a gente fique alerta com algumas coisas que acontecem no nosso meio gospel, né? Não vou nem dizer evangélico não, porque não é coisa do evangelho, mas no nosso meio gospel aí. E nós precisamos estar alertas, porque pessoas têm se levantado como voz da nação. Alguns fazem até algumas profecias a respeito do próximo presidente, né? E depois dão desculpa desparrapada, dizendo que não foi bem assim. É aquela história do cara, né? De chegar e dizer assim, ó, eis que o fruto do teu ventre para a mulher grávida será menino, mas se duvidar, será mulher. Né? Ou então nós vamos estar registrando no cartório aí todos os ganhadores, né? E aí quando ganha um, o cara vai lá e diz, ó, está registrado no cartório e tal. Né? Que foi, eu fiz a previsão. Mas o que acontece é que pessoas têm colocado o nome de Deus nas suas ideias. Pessoas têm tido boas ideias e têm colocado o nome de Deus. Pessoas têm se colocado em posições de autoridade em nome de Deus. E têm decepcionado pessoas e têm usado outras pessoas. Tem destruído a vida de outras pessoas. Eu não sei qual é o plano, eu não sei qual é o projeto que elas têm, mas de fato, existe uma projeção. Quando nós colocamos o nome de Deus nas nossas ideias, eu não sei quanto a vocês, mas eu às vezes fico meio injuriado quando se levanta o pastor aí na TV e o cara diz, você que fala pelos evangélicos. Eu disse, quem é que disse que esse cara fala pelos evangélicos? Quem é que disse que essa mulher fala pelos evangélicos? Quem elegeu? Quem foi que levantou esses sacerdotes? Mas o que tem acontecido é que pessoas têm se se levantando como sacerdotes dos evangélicos ou a voz de Deus para a nação, e tem dito que isso é de Deus, e tem falado barbaridades e tem feito barbaridades em nome de Deus. E nós precisamos examinar nas Escrituras. Mateus 4 e Lucas 4 fala a respeito da tentação de Jesus. Jesus dizia, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas o diabo também disse, está escrito. E aí a gente entra num ambiente aonde
nós percebemos que nós podemos usar de coisas que são letra, coisas que estão escritas, para manipular pessoas. Coisas que estão escritas na Bíblia para manipular pessoas. Agora, coisas fora do contexto. Por isso que a Bíblia diz examinar a Escritura. Precisamos examinar e conhecer quem é Deus, e conhecer quem é a palavra, e conhecer quem é esse verbo. Não adianta eu decorar versículos se esses versículos não fazem sentido para mim. O que eu quero dizer é que se nossa vida não está alinhado com a essência dessa palavra, nós podemos nos enganar. Porque uma coisa é eu conhecer o que está escrito e saber decorar. Outra coisa é eu experimentar. É eu viver o que está escrito. É eu transformar essas palavras em essência de vida. É eu interiorizar a vida de Jesus em mim. Porque de Gênesis a Apocalipse esse livro está falando a respeito de Jesus. E essa é a proposta para nós não nos enganarmos. Porque nos últimos dias, a Bíblia diz que se levantariam falsos profetas, nos últimos dias, até os escolhidos, se possíveis, até os escolhidos seriam enganados. Então, o que vai ser apresentado para nós, o que tem sido apresentado para nós, não é algo pintado com um chifre e um rabo e capa vermelha, não. É algo muito parecido com aquilo que é certo. O que tem sido apresentado para nós é algo muito parecido com a proposta bíblica. Inclusive, se usa as palavras, as próprias Escrituras. Mas se o nosso conhecimento superficial é apenas da letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que traz vida. E se o nosso conhecimento da palavra, se a nossa profundidade na palavra, ela não é real, ela não tem essa essência de vida em nós, pode ser que a gente se engane. Pode ser que a gente seja levado por alguns ventos de doutrinas. Pode ser que a gente seja levado por algumas ideias. Porque é muito fácil a gente pegar versículos isolados e fazer uma linha de pensamento. É muito fácil. Mas se a gente não conhece o contexto, se a gente não conhece a palavra, e se a gente não tem vivência nessa palavra, a gente se engana facinho. Nós estamos diante de uma nova, não é nem nova reforma, né? O que eles propõem é uma continuidade, né? Na verdade, uma finalização da reforma. E isso é muito perigoso. Existe uma frase que está sendo dita por alguns desses que estão se autoproclamando apóstolos e entre outras coisas. E essa frase é perigosíssima. Eles dizem o seguinte, que nós devemos dar menos atenção ao que o Espírito falou e dar mais atenção ao que o Espírito está dizendo hoje. Ou seja, ele está dizendo para a gente dar menos atenção ao que o Espírito falou, ou seja, toda a palavra fundamentada, e dar mais atenção àquilo que sai da boca desses loucos. Precisamos abrir os nossos olhos e perceber que nós precisamos entrar. Se as minhas palavras estiverem em vós, estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, todos os seus desejos, todas as suas vontades vão ser direcionadas por Deus. Porque nós só nos deixamos levar por ventos de doutrina por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades. Porque não é mais a palavra que está dizendo, é o que bate com o que eu estou querendo. Nós só aceitamos essas mensagens porque bate com aquilo que nós estamos querendo. É ou não é, gente? Se tiveres em mim, e as palavras estiverem em vós, tudo que pedido não será feito. Por quê? Será concedido. Por quê?
Porque as nossas vontades, os nossos desejos vão estar alinhados com a palavra. Ou seja, não é mais os nossos desejos e nossas vontades, é todo o direcionamento que está nessa palavra. É todo o direcionamento que está nessa escritura. O que eu estou falando para você hoje é que você não depende de autoridade espiritual. Você depende da palavra de Deus. Você depende dessa escritura. Você depende dessa vivência, da vivência dessa palavra, da essência dessa palavra. Porque nós não andamos em autoridades espirituais. Nós andamos em comunidade de amor. Uns com os outros, essa é a proposta bíblica. Uns com os outros. Um dia eu exorto, outro dia eu sou exortado. Um dia eu apoio, outro dia eu sou apoiado. Essa é a proposta da palavra. E quando essa frase, né, que Deus falou e Deus disse, Deus me nomeou, ela quebra uns com os outros. Ela quebra a comunidade, ela quebra a fraternidade. Ela começa a nos colocar em patamares. Uns são mais importantes que outros. Uns têm mais favores que outros. Eu acredito sim no dom de profecia. Acredito sim que Deus fala. Acredito nos dons. Mas isso não nos coloca em patamares diferentes. Títulos não nos colocam em patamares diferentes. Precisamos perceber que os dons foram distribuídos por causa das funções. Como a Bíblia diz, para que o corpo tenha saúde. Para que o corpo tenha saúde. Essa não é a nossa identidade. A minha identidade não é ser pastor. E a sua identidade não é o seu dom. Essa é uma função que nós exercemos pela saúde do corpo. E isso não nos coloca em patamares diferentes. A mentira que tem sido dita, que Deus falou, sem Deus ter falado, ela vem para promover a desigualdade. Ela vem para promover a doença no corpo. Por isso o meu alerta hoje, para que a gente esteja de olhos abertos. Não estou falando para a gente estar desconfiando de todo mundo. Estou falando para a gente ter os olhos abertos e a gente mergulhar nessa palavra. Paulo fala a respeito de reter o que é bom, né? Ver todas as coisas e reter o que é bom. Mas como que nós vamos ter parâmetros para saber o que é bom? Como é que nós vamos ter bagagem para dizer assim, isso é bom e isso não é bom? Será que é com o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade, de olhar assim e achar, poxa, não, eu acho que isso aqui não é muito bom não. Não, isso aqui é mais legal, isso aqui é... Nós só temos uma forma de saber o que é bom, para a gente ter parâmetro, para reter o que é bom. Provando as Escrituras. Quer saber o que é bom? Quer reter o que é bom? Vai lá na Bíblia e vê. Conhece essas Escrituras e vai dizer assim, poxa, está alinhado, é bom. Não tem nada a ver com o que está na Bíblia. Não tem nada a ver com o que Jesus ensinou. Não é bom. Não é eu acho que é bom, eu não acho que é bom. É a Escritura que vai decifrar. Mais uma vez eu digo, se nós não estivermos mergulhados na palavra de Deus, se nós não estivermos com o nosso compromisso de estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ser levados e nós vamos ser enganados por coisas que parecem ser boas. Nós vamos ser levados, por quê? Porque se nós não estamos alinhados com essa palavra, nós estamos vivendo segundo os nossos desejos. Estamos vivendo segundo as nossas vontades.
Os meios não justificam o fim. Os meios mesmo. Não adianta fazer, porque no final vai dar certo. Não adianta eu dizer que Deus falou, que Deus disse, ou que a autoridade é essa. Não, é porque eles são as ovelhinhas, então eu tenho que ter autoridade, eu tenho que direcionar. Não funciona assim, não é a minha visão. Onde nós vamos depender sempre de alguém. Porque viver em comunidade não é dependência uns dos outros. Viver em comunidade é uma interdependência, onde estamos uns com os outros. E se nós estamos dependendo de alguém, vou falar dos projetos, se nós estamos dependendo de tratar um mendigo com dignidade, ou estender a mão para ele, se nós estamos dependendo de mais sopa, tem alguma coisa errada. Se a nossa comunhão com Deus está dependendo de vir aqui aos domingos, tem alguma coisa errada. Se o nosso auxílio ao mais carente, aquele que não tem, levar água para o sertão, está dependendo do mais sertão, tem alguma coisa errada conosco. Se para eu estar bem com Deus, está dependendo do meu facilitador de pequeno grupo, me dar mais atenção, ficar mais comigo, tem alguma coisa errada. Nós temos a responsabilidade de estar com a palavra. Nós temos a responsabilidade de crescer com a palavra. Essa é a responsabilidade de cada um de nós. Não deposite a sua vida espiritual num pastor ou num líder, porque não depende deles. A sua vida espiritual depende de você, para que haja saúde no corpo. Às vezes a gente fala de liderança que não presta, de que pastor que não presta, e outro que faz assim, outro que faz assado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A culpa total não é dele, não. Muitas vezes a culpa também é nossa. Porque quem elege os heróis somos nós. Nós é que acreditamos e fazemos o coro para aqueles que dizem assim: Deus falou sem ter falado. Porque se essas pessoas não encontrassem credores, elas não seriam levantadas. Porque se essas pessoas não encontrassem seguidores, elas não seriam eleitas. Precisamos assumir a nossa responsabilidade como igreja. Assumir a nossa responsabilidade como igreja que conhece a palavra. Na verdade, que conhece o Senhor que seguimos. Essa responsabilidade é nossa como igreja. Não basta só alguém usar a frase mágica, Deus falou. Mas ele precisa, para que o estrago seja feito, ele precisa que outras pessoas sigam essa mensagem. Por isso que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos testificar na palavra. Por isso que nós precisamos examinar na palavra. Examinar nas Escrituras. Porque a responsabilidade da saúde do corpo não é só do pastor ou da liderança. A responsabilidade da saúde do corpo é da igreja. Examinai. Provai. Vamos alinhar nossa vida com essa palavra, para que a gente tenha mais firmeza, para que a gente tenha mais segurança na nossa caminhada. Muitas vezes, até quando a gente se revolta com alguma autoridade, é porque nós não temos firmeza na palavra. A gente sabe que está errado, mas a gente não sabe por quê.
discordar é muito fácil. Apontar o erro é muito fácil. Por isso que a proposta de alinhar a vida com a palavra é mostrar o que é certo. Não é só apontar o erro. É viver aquilo que é certo. É viver aquilo que é correto. Porque aí, ninguém vai lhe chamar de rebelde se você mostrar na palavra o que é correto. Não tem como ser rebelde se a sua vida está alinhada com as Escrituras. Não tem como ser rebelde se a sua vida está focada nisso. Não é você que está falando, mas é a palavra que está dizendo. E aí você faz como Jesus, está escrito. Não adianta você vir com outras coisas diferentes do que está aqui. Está escrito. Isso produz saúde no corpo. Isso produz saúde na igreja. Isso produz segurança na igreja. Isso produz maturidade na igreja. Eu quero encorajar você a ler mais a Bíblia. Eu quero encorajar você a estudar mais essa palavra. Eu quero encorajar você a tentar viver mais o que está escrito aqui. Eu quero encorajar você a perceber Jesus nessa palavra, a perceber esse verbo que se fez carne. Porque é nisso que está a nossa segurança. É nisso que está a nossa segurança. É isso que vai nos manter firmes, não vai nos deixar ser levados por qualquer frasezinha de que Deus disse. Vamos alinhar a nossa vida cada dia mais com a vida de Jesus, o que está escrito. Não estou falando de letra, gente, entenda. Estou falando da essência, que essa essência é Jesus Cristo. A essência dessa palavra é quem vai nos manter firmes. E vamos caminhar em retidão, e vamos caminhar em santidade, porque é isso que essa palavra produz. É isso que ela vai produzir em nós. Nós não vamos mais apenas repetir experiências dos outros, ou frases dos outros, ou coisas dos outros. Mas nós vamos ter as nossas próprias experiências com a palavra. Nós vamos ter as nossas próprias revelações da palavra. Aquilo que vai de encontro às nossas vidas. Porque revelação não é aquele negócio que a gente tem para ensinar os outros, não. Revelação é aquele negócio que a gente encontra na palavra que vai mudar o nosso caráter. Isso é revelação. E nós vamos ter as nossas próprias revelações. E nós vamos moldar o nosso caráter segundo o caráter de Jesus. E aí é saúde na igreja. E aí é a firmeza na igreja. E aí é a maturidade. Amém? Sabe, queridos, assim, para compartilhar realmente o nosso coração com a igreja, né? Nesse período eleitoral, a gente tem visto e ouvido muitas pessoas falando em nome de Deus. Nós temos nos preocupado com a igreja, temos nos preocupado com as pessoas. E essa semana, conversando e compartilhando justamente dessa preocupação com o pastor Ademar trouxe para nós uma frase que foi muito forte, está latejando dentro de mim desde então. Ele disse assim: eu faço das palavras do apóstolo Paulo as minhas, que todo homem e toda mulher que se levanta com o objetivo de se promover e não centralizar Jesus, e não deixar Jesus no lugar onde Ele deve estar soberano, é um espírito satânico e demoníaco que se levanta junto. Nós precisamos, queridos, nesse período de decisões para a nação. A gente teve uma discussão rápida no grupo da igreja essa semana. Ah, vai votar em quem? Vai votar em quem mais? E aí eu disse, eu tenho minha opinião pessoal, mas eu coloquei assim no grupo: gente, vamos orar. Vamos buscar do Senhor a direção. Queridos, Deus fala conosco. Não pense que Deus só fala através de oráculos. Graças a Jesus que liberou para nós acesso para ouvir a voz do Senhor.
Graças a Jesus que na cruz do Calvário permitiu que fôssemos um reino de sacerdotes. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que ouvem a voz de Deus e compreendem pelo ensino desse Espírito essa palavra aqui, que antes só podia ser lida e compreendida por poucos, mas hoje, aleluia, é compreendida por nós pelo ensino do Espírito. Nós temos nos preocupado. Nós temos nos preocupado, sabe? Com muita gente falando em nome de Deus. E nós precisamos ouvir do próprio Deus. Por favor, querido. Por favor, igreja. Pare de ouvir as outras vozes. Entre no seu quarto. Feche sua porta. Deus vai falar com você. Deus vai direcionar você. Eu quero que você prove, inclusive, o que a gente traz aqui. Por favor, no nome de Jesus, não acredite em tudo que nós falamos aqui. Prove nas Escrituras. Não tente colocar nós dois, ou qualquer liderança dessa igreja, num patamar e numa posição que nós não temos. Nós somos homem e mulher. Falhos, pecadores, tão necessitados da misericórdia de Deus quanto você. Erramos todos os dias. Temos medos, inseguranças, precisamos da igreja, como a igreja precisa de nós. E assim a gente caminha junto, nessa codependência, nessa interdependência bíblica proposta por Jesus. Mas por favor, não acredite em tudo que você ouve. Por favor, prove nas Escrituras. Amém, queridos? Isso vai trazer maturidade para nós. Nós vamos crescer. Sabe, Deus não deseja que nós, para o resto da nossa vida, bebamos leite. O apóstolo Paulo fala assim, que tocou flauta e ninguém dançou, e trouxe luto e ninguém chorou. Parece que ninguém está entendendo o que Deus está falando, porque a gente procura ouvir dos outros, mas não ouve do próprio Deus. Há um desejo de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Eu já falei isso aqui na igreja, vou repetir. É interessante como o Paulo fala a respeito do momento em que Jesus decidiu ensinar a igreja a respeito da ceia. Ele diz que foi na noite em que Ele foi traído. Jesus ensinava comunhão, ensinava unidade na noite em que foi traído. Jesus escolhe deixar para trás o que feria, o que doía no seu coração, aquilo que trazia divisão, e ensina a igreja a caminhar em unidade. Então, querido, não sei quais são as suas experiências. De fato, aqui nós somos pessoas que viemos de várias igrejas diferentes. Muitas histórias. Muitas noites de traição. Muitas pessoas decepcionadas. Mas eu quero te convocar, assim como Jesus, na noite em que foi traído, ensinou seus discípulos a comunhão. Eu quero convocar você, apesar de tudo, comungar da mesa de Jesus. Trazer à sua memória aquilo que traz esperança. Trazer à sua memória a possibilidade de crescer em Cristo Jesus, de ser homem e mulher à semelhança do Filho de Deus. E nós vamos comer do pão e vamos beber do vinho e vamos celebrar o que temos vivido como igreja. Vamos celebrar a unidade do corpo e vamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E faremos isso com consciência de comunhão e consciência de pastoreio mútuo até que Jesus volte. Amém?
Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Pai, para Te agradecer, ó Deus, pelo cuidado com que o Senhor tem se movido na nossa direção, com o interesse que o Senhor tem de nos manter focados naquilo que realmente é eterno, naquilo que realmente interessa, que é a Tua palavra e o conhecimento da pessoa do Teu Filho. Não nos deixe, ó Deus, sermos atraídos, ó Pai, envolvidos, Pai, por sensações, por sentimentos, Pai, ou por vozes, sejam quais forem, Deus, mesmo que sejam de pessoas que admiramos muito, mas que sejamos realmente dirigidos pelo Teu Espírito, Pai. Oramos por esse tempo de ceia, Pai. Oramos para que o Senhor traga à nossa memória, Pai, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e tudo que esse sacrifício significou, e todas as conquistas que Jesus adquiriu a partir dali para nós, e todas as possibilidades de intimidade contigo e de conhecimento do Senhor que foram liberadas para nós a partir daquela cruz. Que o desejo do nosso coração, Senhor, seja muito mais do que simplesmente curas, prodígios ou soluções de problemas, mas que seja conhecer-te, prosseguir conhecer-te, Pai. Gera isso dentro de nós, Senhor. Muda o nosso interior. Faz de nós pessoas mais interessadas na pessoa do Senhor, menos do que o Senhor tem para dar. Que enquanto comemos o pão e bebemos do cálice, essa verdade a respeito da cruz, a respeito de Jesus, essa verdade a respeito da igreja e da comunhão venha sobre nós. E traga para nós um entendimento de compromisso com o que o Senhor tem falado e tem dirigido. Oro também, Senhor Deus, para que nesse tempo de eleições o Senhor fale ao nosso coração, que não sejamos movidos por vozes de ninguém, mas que seja a voz do Teu Espírito, Deus, a nos dirigir. Não seja a nossa escolha, não seja a escolha de oráculos e arautos autopromovidos, mas que seja a voz do Senhor falando ao nosso coração. Queremos ser dirigidos por Ti, Senhor, com responsabilidade e entendimento. Maturidade, Pai. Traga isso, ó Deus, para a Sua igreja, Pai. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, amém. Mateus, Carol, me ajudar aqui nessa. Suzana, pode me ajudar?
somente és pra mim. Firmado estou em tudo que há em ti. Se no coração fé faltar, com minha razão vou adorar. Firmado estou em tudo que há em ti. Tu és o meu consolo, o meu escudo e proteção, meu rei e meu pai, meu mestre e Senhor. Somente em ti descanso, tu és a minha salvação, amado Jesus. Estou na cruz, tu és o meu consolo, o meu escudo e proteção, meu rei e meu pai, meu mestre e Senhor. Somente em ti descanso, tu és a minha salvação, amado Jesus. Estou na cruz. Você ficou sem receber o pão ou o cálice? Levante sua mão, dê um sinal para que a gente possa servir. Vamos ficar de pé, queridos. Em memória de Jesus, de tudo que Ele sofreu por mim, por você na cruz do Calvário, a maneira como Ele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões e foi traspassado por isso. Coma do pão. Vamos todos juntos comer o pão. Podemos beber do cálice. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Deus, pelo sacrifício de Jesus, ó Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade, ó Deus, que nos deste, ó Deus, de sermos teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela comunhão, ó Deus. Pela comunhão, Deus, que temos contigo, Pai. Obrigado, Deus, porque não precisamos de nenhum mediador, a não ser Jesus, Pai. Porque Ele é o único caminho, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos, ó Deus, te encontrar, Pai. Porque, ó Deus, Tu nos colocado, ó Deus, como deveríamos, ó Deus, como forma de honra, Pai, pelo acesso que temos a Ti. Por termos perdido muito tempo com outras coisas, perdemos muito tempo com outras coisas, Pai. Mas nos ensina, ó Deus, a estar a todo momento, ó Deus, na Tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a estar a todo momento, ó Deus, com a nossa atenção voltada a Ti. Porque o que a Tua palavra diz, ó Deus, quer comais, quer bebais, que façais outra coisa, que seja por glorificar o Teu nome, Pai. Te peço, Espírito Santo de Deus, nos ensina a sermos assim. Em tudo que a gente quiser, Pai, possamos glorificar o Teu nome, Pai. Amém. Toma-nos, ó Deus, em Ti, Pai. A nossa vida é Tua, Pai. Somos Teus, ó Deus. Somos Teus, ó Deus, por completo, Pai. Não queremos, ó Deus, segmentar a nossa vida, Pai, mas nós queremos, ó Deus, entregá-la por completo, ó Deus, a Ti, Pai. Toma-nos, ó Deus, em Ti, ó Deus. E que a nossa vida glorifique o Teu nome, Pai. A forma da gente caminhar glorifica o Teu nome, Senhor Deus.
comunhão contigo, Pai. Comunhão contigo, ó Deus, e comunhão uns com os outros. Foi para isso, ó Deus, que o sacrifício de Jesus, foi feito o sacrifício de Jesus, para retornar a nossa comunhão contigo, e a comunhão uns com os outros, Pai. Pão e vinho, ó Deus, estejam constantemente, ó Deus, em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar rapidinho, a gente tem alguns avisos para dar antes de finalizar o culto. O Projeto Mais Sopa surgiu de um profundo desejo de servir a cidade de Fortaleza. Somos todos voluntários e semanalmente servimos pessoas em situação de rua no centro da cidade, estabelecendo laços de confiança e credibilidade, alcançando as demais áreas de sua vida, como espiritual, financeira e emocional. Realizamos um trabalho preventivo com crianças de rua, ministrando o Evangelho e plantando verdades que fortalecerão o seu caráter para dificuldades próprias de sua realidade. Encaminhamos homens e mulheres dependentes químicos para casas de recuperação e acompanhamos seu tratamento através de visitas e apoio à família, até que ele seja devolvido à sociedade, recuperado, empregado e com sua dignidade restaurada. Em nossos encontros semanais, temos um momento de reflexão bíblica, com o objetivo de restabelecer valores e princípios perdidos, levando a mensagem da cruz em um momento de comunhão e troca, aproximando ligados e desabrigados sob o mesmo teto, sob a mesma bandeira e sob o mesmo amor. Participe, doe, apoie, faça parte dessa resposta para mim. Nós estamos precisando, gente, de doação para as casas de recuperação, né? Temos tido dificuldade de achar, mas graças a Deus, Deus tem provido. Mas as casas precisam de alimento, precisam de apoio. Então, nós queríamos aqui começar uma campanha na igreja para que você traga todos os domingos algum tipo de alimento, né? Fica a seu critério, nós não vamos pedir cesta básica de ninguém. Mas se você puder, no domingo, passa na sua despensa, o que tiver lá, você traz. Não é para não ter trabalho, para não ter problema nenhum, você não ter que se deslocar para comprar alguma coisa. Passa na despensa, tem um pacote de macarrão sobrando, pega ele. Tem um pacote de arroz sobrando, pega aqui que ajuda. Tá? E vamos trazer todos os domingos, se programe para fazer isso, e assim a gente vai conseguir manter as pessoas que Deus tem trazido para nós nas ruas, nas casas de recuperação, e continuar o trabalho que o Mais Sopa tem desenvolvido de uma maneira tão linda e tão maravilhosa, né? Quero mais uma vez aqui convidar você que não teve a experiência ainda de ir ao Mais Sopa, desafiar você que vá. Hoje nós temos serviço na praça, às 19h40 eu encontro na Praça do BNB com os voluntários, a partir dali se deslocam para a Praça do Ferreiro e o atendimento começa às 20h. Então se você quiser estar lá conosco, vai ser bênção, você vai ter uma experiência maravilhosa, eu tenho certeza que Deus vai falar mais ao seu coração do que você falar ao coração de alguém. Tá bom? A ação está chegando, Projeto Mais Sertão, estamos às portas aí de mais uma ação, nos dias 31 de outubro, 1 e 2 de novembro, nós estaremos com a ação Mais Criança, em celebração ao Dia da Criança. É uma ação com aproximadamente 100 voluntários. Pela primeira vez nós estamos indo para dormir na comunidade. E eu queria trazer os coordenadores de equipe. Vem Melissa e Simeão, coordenadores da equipe Mais Saúde. Vem aqui o pessoal da manutenção, Ricardinho, coordenador da equipe de manutenção. Hermes fica aqui na frente, coordenador da equipe de visitas. Marquinhos, vem aqui Marquinhos, rapidinho. E a Mona Lisa, coordenadores da equipe de mídia. O Isaías não está aqui, né? Quem está aqui do Mais Criança que podia... Hã? As meninas estão todas lá, né? No infantil. Vem cá, Samara, pronto. Samara vem aqui representando a coordenação da equipe infantil. Bom, gente, aqui o Ricardo está coordenando a equipe de manutenção. O que é a equipe de manutenção? São pessoas que vão estar auxiliando a pintar as casas, instalação de calha nas casas, para preparar as casas para o próximo período de chuva, também fazer pequenos consertos, pequenas manutenções. Quem tiver vontade de estar na ação conosco nessa equipe, procura o Ricardo no final do culto, tá bom? E ele vai te orientar de como você vai se inscrever, tem uma inscriçãozinha lá no Facebook.
e como você pode fazer parte dessa equipe, para entrar no WhatsApp da equipe, tá bom? A Samara você pode procurar, quem quiser servir com as crianças, vai ser uma ação super focada em crianças dessa vez. Teremos atendimento auxiliando o pessoal da saúde que vai trabalhar durante a manhã, a equipe do infantil vai ajudar. À tarde tem uma ministração específica para as crianças, e à noite a gente vai ter um mini circo mais alegria, com palhaço, com mágico, com malabares. Vai ser muito lindo o que Deus vai fazer. Se você quiser estar conosco nessa equipe, procura a Samara no final do culto. Melício Simeão, doutor Simeão médico, Melícia é dentista, eles têm coordenado a equipe de saúde. Então se você também quiser estar com eles, profissionais de saúde que estejam aqui e queiram ajudar na ação, procura Melício Simeão para se inteirar de como é que a gente trabalha lá. Vai ser muito bem-vindo, a gente precisa de gente. E Marquinhos e Mona Lisa, você pode falar com eles se você tem uma máquina fotográfica, gosta de tirar foto, gosta de filmar, e pode nos ajudar fazendo a cobertura da ação, vai ser muito bem-vindo também. Amém, gente? Amém. Você pode ficar de pé para a gente orar por essa equipe, orar para que o Senhor possa se mover livremente aí naqueles dias na ação, e eu peço que você esteja intercedendo pela ação desde hoje, tá bom? São muitas as dificuldades que vão surgindo, é muita resistência que a gente tem sentido, coisas têm acontecido entre as pessoas que estão se programando para ir para a ação, não tem sido fácil, né? Mas nós cremos que o nosso Deus é mais que vencedor, e com Ele somos também. Amém? Vamos orar, e aí a gente ora por eles, ora pela ação, finaliza o culto, e aí a gente pode se despedir no nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Pai, por esse culto que o Senhor trouxe para nós, pela Tua palavra, Deus, pelo Teu cuidado conosco. Obrigada, Senhor, porque entendemos que é vontade do Senhor, Senhor, que estejamos aqui, ouvindo mais de Ti e tendo comunhão uns com os outros. Nós oramos especificamente, ó Deus, pela ação do Mais Sertão. Te pedimos que o Senhor possa dirigir, Senhor Deus, tudo que vai ser feito ali. Sim, nós temos uma agenda, sim, nós temos uma programação, mas submetemos tudo isso ao Senhor, para que a Tua vontade prevaleça, Pai. Abençoamos a vida do Ricardo, da Samara, do Isaías. Abençoamos a vida do Marquinhos, da Mona Lisa, do Simeão, da Melissa. Senhor, que o Senhor use os coordenadores de equipe, Pai, que realmente eles sejam dirigidos por Ti em cada ação, em cada atitude, em cada decisão tomada ali, Senhor, e que realmente o reino de Deus seja manifesto ali naquele lugar. Nós entendemos, Pai, que pessoas se movem em amor, se movem em caridade, mas quando os filhos de Deus se levantam, o movimento é do reino, e assim o que manifestamos é o reino de Deus e a pessoa de Jesus. Nós oramos para que as doações cheguem, nós oramos, ó Deus, para que tudo que se for necessário para que esses dias sejam realmente de acordo com a Tua vontade possa acontecer, e o Senhor nos guarde, nos proteja de toda ingerência do mal, e toda intenção de Satanás contra as nossas vidas seja frustrada em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, guarda os nossos corações, direcione os nossos passos, Deus, nos dê uma semana na Tua presença, Pai, guarde sobre todas as coisas do nosso coração, que o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo do Senhor, e que a graça que vem por meio de Jesus Cristo inunde o nosso coração e a nossa vida hoje e para todos sempre. Essa é a nossa oração como igreja, e dizemos amém a isso. Amém. Boa semana. Deus abençoe a sua vida. Sim, nós estamos preparando um bazar do Projeto Mais Sopa. Se você tem roupa seminova, de qualidade, não adianta você trazer coisa assim puída e furada que não vai funcionar. O bazar é para a gente levantar dinheiro. Então, se você tem uma peça nova, traga para o bazar. Quem quiser saber mais assuntos da escola, quiser apadrinhar algum aluno, procura Jesus ali no final, que aí ele vai te dar uma maiorzinha para orientações. Você pode pegar o cartão. Deus te abençoe.